Paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, toda a igreja. Que Deus seja convosco em todos os momentos dessa trajetória aqui na terra. Que as bênçãos do céu derramem sobre a sua vida. A paz do Senhor a todos, não só aos jovens, a todos que assistem essa aula também. Hoje nós vamos começar a estudar outra revista, que vai falar sobre os evangelhos. Então hoje nós vamos falar sobre os evangelhos. As revistas ainda não chegaram, deve ter um atraso por causa da pandemia, esse lockdown, mas nós recebemos ela em PDF e deu para estudar. Vamos falar sobre o evangelho, é um assunto tranquilo, que você com a Bíblia mesmo na mão vai poder ver certinho as coisas, entendeu? Então não tem novidade, tá bom? Assim, não tem novidade sobre não ter a revista em mãos, tá? Então nós vamos falar hoje sobre os evangelhos, tá bom? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar aprendendo um pouco sobre Ti, Senhor. Senhor, que os evangelhos, Senhor, faça mais presente em nossa vida hoje, Senhor amado, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Senhor, que esta palavra dentro do nosso coração, que nós possamos não só aprender, mas também, Senhor, colocar em prática, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Os evangelhos. Evangelhos quer dizer boas novas, tá? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Quais são os evangelhos? São os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então são os evangelhos, 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos. A palavra evangelho quer dizer boas novas, né? Os evangelhos, as boas novas de Cristo, tá? Os evangelhos falam sobre, relata Jesus aqui na terra, né? Fala sobre o reino de Deus aqui na terra. Então todo o relato dos evangelhos é para falar sobre Jesus, né? A passagem dele aqui. É como se fosse a biografia de Jesus relatado ali nesses 4 livros, tá? Então fala sobre o reino dele, né? O reino de Deus na terra, Jesus na terra, né? A época que ele passou por aqui, a sua infância, né? Ali um pedaço da sua maioridade, né? Que fala da infância dele, aí dá um salto, já aparece ele com 30 anos, se não me falha a memória, mas é mais para relatar mesmo as boas novas, a chegada do Messias na terra, tá? Aí vai falar da escolha dos discípulos, aí vai ser todo um desenrolar da história, tá bom? A obra completa, então a narrativa. Então Mateus é o Cristo e o cumprimento da profecia. Mateus ele fala de Cristo e o cumprimento da profecia. Qual a profecia? A profecia do Messias que vinha na terra. Mateus ele liga o Velho com o Novo Testamento. Ele mostra Jesus como o Messias, a chegada do Messias, né? A profecia se cumprindo. Marcos como o Cristo servo, aquele Cristo que veio para servir. Então, Mateus ele fala sobre Jesus, né, e o cumprimento da profecia. Marcos fala sobre o Cristo servo que Jesus veio para servir. Ele fala, né, que eu vim para servir, né, e ser de meus imitadores, né? Então nós precisamos entender que Marcos fala do cumprimento, Mateus fala do cumprimento, Marcos fala sobre o servo, tá bom? Mateus ele viu realmente, ele era um dos discípulos, então ele presenciou visualmente, né, tudo o que aconteceu ali com Cristo. Marcos ele era contemporâneo, porém ele não andava constantemente com Cristo, mas também ele deve ter visto algumas coisas, não a obra completa, não tudo, mas algumas coisas. Mateus ele escreveu porque ele viu. Marcos, muitas coisas foi relatado para ele, provavelmente por Pedro. E Lucas ele fez o relato, né? Ele foi chamado para fazer esse relato porque ele era um médico e também um historiador.
E Lucas, ele enfatiza Deus, Jesus, como filho do homem, né? Eu gosto muito de Lucas, gosto muito do Evangelho de Lucas, porque Lucas mostra também, ele como médico, algumas coisas que os outros evangelhos não mostram, não fala, não relata, né? Um sofrimento maior, ele tem uma visão diferente, né? E João, que fala como filho de Deus, relata ali Jesus como filho de Deus. A mensagem do evangelho é arrependimento, vida cristã, salvação, remissão dos pecados e vinda, né? Vinda futura, vinda de Jesus futura. Então ali nos evangelhos você vai achar a mensagem do evangelho, vai achar pregando sobre o arrependimento, falando sobre a vida cristã, falando sobre salvação e remissão dos pecados. Tá bom? Gente, entenda uma coisa. Os evangelhos ele é tão, mas tão importante para o conhecimento bíblico, porque imagine você pular Velho Testamento, terminou o Velho Testamento. Ah, legal, terminou o Velho Testamento. Aí você imagine pulando direto para Romanos. Ninguém ia entender nada, né? Ninguém iria entender nada. Então, aconselho a qualquer um hoje que for começar a ler a Bíblia, começar a ler pelos evangelhos. Ah, irmão Eliezer, por onde que eu começo a ler? Pelos evangelhos. Você começa a ler os 4 evangelhos. Ah, mas eu já queria ler Apocalipse. Você não vai entender. Então, leia os evangelhos, entenda os evangelhos. Você vai começar a entender o Novo Testamento, tá? Então, meu conselho para você é leia os evangelhos. A divisão dos evangelhos, né? Tem os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e tem João. Por que sinótico? Sinótico quer dizer um conjunto de revisão de coisas similares. Eles são similares, né? Similaridade. O que acontece? Esses 3 evangelhos são parecidos. Não quer dizer que a mesma escrita que está um está em outro, senão não tinha necessidade. Mas eles são bem parecidos. Mas cada um relata alguma coisa diferente, coisas, né, bem diferentes. Por exemplo, como eu falei, Mateus relata Cristo, né, no cumprimento da profecia. Marcos, apesar de ter bastante coisa parecida, fala Cristo como servo. Lucas, o filho do homem. Então não acha assim, mas eu já li um, não vou ler de novo. Leia, porque alguns detalhes são bem interessantes. Alguns detalhes que tem um, não tem o outro. Estou falando desses 3 primeiros, que são sinóticos. Quando alguém falar assim, o evangelho sinótico, então já saiba do que está falando, que são os evangelhos com similaridade, tá? Que são semelhantes um ao outro. Semelhantes, porém, não são o mesmo, tá bom? E aí nós temos João. João que relata, né, os textos com Jesus. João ele dá muito ênfase a Jesus como Deus, tá? Então ele repete muito o eu sou, né? Então João ele repete muito isso daí, o eu sou. Então João ele já tem uma visão diferente. João também assistiu de forma presencial, tá bom? Então ele já começa a falar de uma forma diferente. Então, resumindo, os evangelhos são os 4 evangelhos. Mateus, que fala de Cristo como, né, a profecia cumprida. Marcos, que relata Jesus como um servo. Lucas, que relata Jesus como o filho do homem, tá bom? E João, que relata como o filho de Deus. Você vai pegar ali, você vai ver que tem umas diferenciações de um para o outro, que você começa a ver a particularidade, né, de cada escritor, né? Isso é um fato comprovado. Se você pegar 4 pessoas diferentes e assistir o mesmo filme, elas vão te passar 4 relatos diferentes do mesmo filme, da mesma história. Você pega 4 pessoas diferentes e essas 4 pessoas vê uma história, cada uma vai contar de um jeito aquela história. Então, aqui nós temos 4, né? Mateus e João
acompanhou completamente, que os dois eram discípulos. Lucas, ele fez entrevistas com o pessoal da época, porque ele era um historiador. E Marcos fez os dois, um pouco presencial e um pouco também fazendo perguntas, fazendo o trabalho de historiador. E cada um escreveu com a sua visão da história. Nenhuma é fantasiosa, todas elas é fiel, tá bom? Então, nós falamos sobre o quarto evangelho, tá?